Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então continuaremos com o nosso conteúdo. Então, agora nós falaremos sobre nutrição em condições específicas, obesidade. Então, a obesidade é considerada uma doença multifatorial que envolve fatores nutricionais, culturais, psicossociais, metabólicos e genéticos, sendo que todos esses estão interligados entre si. Então, a obesidade se destaca por ser simultaneamente considerada como uma doença, mas também como um fator de risco para a ocorrência de outras doenças, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que tem essa sigla DCNT. Tá? Então, está associada a um risco maior para doenças como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, câncer e mortalidade aumentada no geral. Então, o diagnóstico precoce da obesidade, assim como a sua intervenção terapêutica, ou seja, o seu tratamento de forma adequada, são fundamentais para a promoção da saúde e redução da morbimortalidade em indivíduos, de forma individualizada, claro, e em populações no geral, quando a gente trabalha com orientações gerais. Então, a gordura nada mais é do que caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e que compromete a saúde do indivíduo. Então, é indispensável identificar a distribuição da gordura corporal, porque o excesso de gordura na região central ou abdominal é um fator de risco maior de morbidade e mortalidade do que aquele quando o indivíduo tem outras partes do corpo com excesso de gordura, como braços, pernas. Então, quando a gordura está na região da barriga, ela é muito pior em relação ao indivíduo que tem aquela gordura em todo o corpo, tá? Então, na etiologia da obesidade, encontra-se o balanço energético positivo, que resulta em ganho excessivo de massa adiposa. O que significa o balanço energético positivo? O indivíduo come mais do que ele gasta. Então, o indivíduo ele tem uma necessidade energética de 2.000 calorias, mas ele come 3.000 calorias. Ou seja, ele está comendo 1.000 calorias a mais por dia e isso está em excesso. E isso, ao longo do tempo, ocorre um acúmulo de calorias desnecessárias. Algo que pode ajudar nesse gasto energético, atividade física. Algumas pessoas com excesso de peso não fazem atividade física e isso também piora em relação a esse gasto energético que fica em excesso. Então, existe uma relação entre peso e estatura, né, que é o IMC, que eu já expliquei para vocês, que é uma forma útil para avaliar a obesidade, não só a obesidade, mas a maior parte, né, de classificação do estado nutricional. Então, o risco relacionado com o IMC pode ser elevado caso também haja a concentração de gordura na parte superior do abdômen, assim como distúrbios do metabolismo glicídico, hipertensão arterial e dislipidemias. Com relação à distribuição da gordura corporal, na obesidade, as repercussões clínicas do excesso de adiposidade dependem não só da quantidade de gordura que o indivíduo tem, mas, como eu já comentei, da sua localização. Vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem no próximo slide. Então, aqui nós temos os tipos de obesidade, tá? Então, nós temos a obesidade periférica, ginoide ou ginecoide, que é essa obesidade que existe uma distribuição regional de gordura com maior concentração no quadril, que são os indivíduos chamados, né, os indivíduos que têm uma gordura em forma de pera, tá? Então, ocorre um risco aumentado nesses casos de artroses e varizes. Também existe a obesidade generalizada, difusa ou mista, em que existe um depósito de gordura que é distribuído de forma difusa, ou seja, um indivíduo que tem as pernas grandes, os braços grandes, a barriga grande, tudo é maior, ele tem gordura em várias regiões do corpo. Então, isso está relacionado a um risco aumentado para doença cardiovascular, doenças endócrinas, músculo-esqueléticas e outras. E, por fim, a obesidade central, truncular ou androide, tá? Que é o indivíduo com forma corporal de maçã, ou seja, a gordura está concentrada na região abdominal,
tá? Então, maior concentração de gordura visceral e aqui apresenta o maior risco de doença cardiovascular. Então, essa obesidade em forma de maçã ocorre esse acúmulo de gordura visceral na região central e isso vem sendo descrito como um tipo de obesidade que oferece o maior risco para a saúde dos indivíduos, sendo identificada como potente fator de risco coronariano e cardiovascular em relação aos outros tipos de obesidade. Então, a avaliação da circunferência da cintura, tá, que seria a circunferência mais ou menos nessa região, pode promover a correlação entre a distribuição de gordura e o risco à saúde. Em relação às comorbidades, ou seja, as doenças que são causadas pelo excesso de peso. Então, estão relacionados às doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, câncer, apneia do sono, síndrome do ovário policístico, doença hepática gordurosa não alcoólica, que seria um tipo de esteatose hepática, tá? Que é o acúmulo de gordura no fígado, e as litíases. Então, a perda de peso leva a uma melhora dessas doenças, dessas comorbidades associadas, reduzindo tanto os fatores de risco quanto a mortalidade em geral. Ou seja, perder peso, mesmo que lentamente, ajuda a diminuir a gravidade dessas doenças. Entretanto, há um aspecto frequentemente comum entre essas doenças, que é o aumento na resistência periférica à ação da insulina, que se refere a uma resposta fisiológica dos tecidos periféricos à ação da insulina que leva a alterações metabólicas e hemodinâmicas. E essa é uma grande preocupação que acaba gerando diversos efeitos maléficos para o organismo. Em relação ao tratamento nutricional para a obesidade, então ele deve incluir necessariamente aspectos relacionados à promoção do padrão alimentar saudável, modo de vida ativo e modificações comportamentais. E as mudanças dietéticas para o controle da quantidade e qualidade das refeições devem ser a base do tratamento da obesidade de forma individualizada. Então, em relação aos princípios da atenção nutricional ao paciente obeso, a atenção nutricional e dietética deve incluir, primeiro, sempre a avaliação do estado nutricional para determinar o diagnóstico nutricional e as necessidades nutricionais, que envolvem toda a avaliação antropométrica, bioquímica e também o cálculo das necessidades energéticas. Desenvolvimento do plano de ação nutricional, que vai depender de indivíduo para indivíduo. Implementação da dietoterapia, determinada pelo cálculo da dieta e o conteúdo de macro e micronutrientes, que vai estabelecer as necessidades do indivíduo. Aconselhamento nutricional envolvendo conceitos básicos de saúde e alimentação. Aqui a gente pode considerar todas as orientações em relação à guia alimentar da população brasileira, tá? E avaliação da eficiência da intervenção, ou seja, o que foi feito vai ser avaliado para entender se o indivíduo está tendo um resultado positivo ou esperado com essa intervenção. Em relação ao desenvolvimento do plano de ação nutricional, ela vai depender de alguns fatores. Primeiro, o peso corporal do indivíduo, tá? Se ele está obeso, sobrepeso ou eutrófico, tá? E a estratégia de tratamento que vai estabelecer se o indivíduo está tendo sucesso ou não. E aí, o que significa ter sucesso? Por exemplo, o indivíduo não perder peso, né? Então, manter o peso sustentado, mas sem aumento, é um sucesso. Ele não ganhou peso. Uma perda de peso com uma mudança, mas uma mudança pequena, também é considerado um sucesso. Então, tudo isso daqui é considerado um sucesso no tratamento, por isso que deve ser acompanhado o que o paciente tem conseguido fazer. Só que esse desenvolvimento do plano de ação, ele precisa ser individualizado, ou seja, cada indivíduo tem que ter um plano de ação específico de acordo com a sua individualidade, ou seja, o quanto eu consigo perder por semana. Isso é muito individual e depende de cada indivíduo, não dá para ser por coletividades. É muito complicado porque cada um é cada um.
E aí a implementação da dietoterapia é determinada pelo cálculo da dieta e o conteúdo de macro e micronutrientes. Então, em relação à dietoterapia, existem alguns tipos de restrição energética. A primeira, que é a mais recomendada, é uma restrição moderada, ou seja, o indivíduo ele tem um consumo calórico e o aconselhado é ter uma redução progressiva da ingestão, que pode variar de 500 a 1.000 calorias por dia. Então, se um indivíduo obeso come 3.000 calorias, pode-se reduzir dessas 3.500 calorias até 1.000 calorias. Tudo vai depender do quanto ele consegue fazer essa redução, desde que não seja oferecido menos do que 1.200 calorias para o indivíduo, tá? Então, sempre considerar uma dieta com um aporte normal de carboidrato, proteína, lipídio, considerar o consumo de fibra, não aconselhar o consumo de álcool, controlar o consumo de colesterol, controlar vitaminas e minerais, quantidade de líquido, dando prioridade para a água e a distribuição das refeições. Outros tipos de planos alimentares são de baixo valor energético, que é o oferecimento de uma dieta de 800 até 1.200 calorias por dia, tá? E a de muito baixo valor energético, que é uma dieta abaixo de 800 calorias. Essas duas aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando é feito, porque uma redução muito drástica pode gerar um efeito rebote no sujeito. O que significa o efeito rebote? Ele consome isso, ele perde peso, depois que ele perde peso e volta a se alimentar de forma normal, ele acaba comendo mais e ganhando mais peso. O ideal é uma redução moderada e gradual dessas calorias, tá? Dietas abaixo de 800 calorias, a indicação é que seja feita em ambiente hospitalar, tá? Em internação, para o indivíduo não sofrer algum risco de passar mal e ter alguma complicação, tá? Não se recomenda dietas menores de 400 calorias, nem o jejum total, tá bom? Cirurgia bariátrica é uma forma de tratamento para alguns pacientes. Quais são os pacientes? Pacientes com IMC maior do que 40 kg por metro quadrado e pacientes com IMC acima de 35 com comorbidades associadas, ou seja, com doenças associadas, diabetes, hipertensão e assim por diante. Existem algumas peculiaridades em relação ao pré-operatório e pós-operatório, várias peculiaridades. Uma delas é que no pré-operatório é extremamente importante a presença de uma equipe multiprofissional para avaliação de aspectos clínicos, psicológicos e nutricionais do paciente. E no pós-operatório, também algumas peculiaridades, mas principalmente modificação da consistência da dieta para facilitar o trabalho digestivo do indivíduo. Então, qual a conduta em relação à cirurgia bariátrica? Primeiro, logo depois da cirurgia, uso de dieta líquida restrita no primeiro dia, que pode se estender por no máximo 4 dias. Depois, ela evolui para dieta líquida completa, com duração de aproximadamente 1 mês, com no máximo 40 ml por refeição, um copinho de café, tá? Mas aqui já é necessária a suplementação de micronutrientes que perdura entre a pastosa até a branda, até que o paciente entre na dieta geral. A suplementação, em alguns casos, precisa ser feita sempre, já que a cirurgia bariátrica é considerada uma cirurgia que diminui a absorção dos nutrientes. Depois ele evolui para pastosa durante 15 dias, a branda durante 1 mês, dependendo da tolerância do paciente, e a geral como uma etapa final, que deve ser gradual também de acordo com a evolução do paciente. Então, aqui estão as referências, elas estão disponíveis na biblioteca virtual e é importante sim que vocês façam acompanhamento dessa bibliografia, ok?